Nem só de livros e apostilas vivem os estudantes de hoje. Podcasts, YouTube, games e até redes sociais são canais para aprendizado. Mas como utilizar essas ferramentas de maneira eficiente na hora de estudar? É o que você descobre no episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho, esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Se no passado só era possível estudar por meio de livros, hoje a gente tem uma infinidade de formas de buscar conhecimento. Mas como filtrar o que de fato pode contribuir com o nosso aprendizado? Quem responde essa e outras perguntas sobre o tema é a Ângela Ravazolo, jornalista, professora e coordenadora de pesquisa da SPM Porto Alegre. Seja muito bem-vinda ao Primeira Jornada, Ângela. Obrigada, Zá. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos falar agora sobre estudar, né? Esse momento que precisa ser tão cuidado, olhado e que hoje em dia é bem diferente do que era há, 10 anos atrás. O que você acha, Ângela, que mudou na maneira que a gente estuda hoje? Então, eu acho que várias coisas mudaram, especialmente a tecnologia, a velocidade, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade com uma velocidade diferente. Então, muito acelerada, eu diria que isso até a gente pode comparar com 20 anos atrás, talvez indo um pouquinho mais para trás. Então, acho que nós temos uma tecnologia, que a gente sempre teve tecnologia, né? Mas, assim, a velocidade com que as coisas mudam, eu acho que isso é um ponto importante, assim, se a gente pensar de transformação, que tem os seus impactos, né? Porque quando eu aumento a velocidade, eu também influencio em toda uma sistemática, para o bem e para o mal, né? Tem pontos positivos e pontos não tão positivos assim. Legal, essa coisa da velocidade é bem interessante, né? Da velocidade de informação, de quantidade, né? Que chega mais rápido pra gente. E muita gente ainda fala sobre a questão do celular na hora da aprendizagem. Dizem que atrapalha, distrai, né? O que a gente pode fazer para usar o smartphone de uma maneira produtiva na hora de estudar, Ângela? Eu acho que isso é muito individual, né? É difícil da gente falar uma regra. O que pode funcionar para mim, que sou uma pessoa de 54 anos, que tenho toda uma história, né? Que tenho, enfim, uma relação com a tecnologia diferente, pode não funcionar para uma outra pessoa, inclusive com a mesma idade que eu, né? Inclusive com uma história de vida parecida com a minha. Então, o autoconhecimento, da gente entender o que funciona para a gente é muito importante, independente da geração, né? Então, eu posso ser uma pessoa de 20 e poucos anos e também não me dar bem com o estudo com o celular. Então, falando de mim, eu tenho dificuldade em estudar com ruídos à minha volta, né? Mas eu tenho um filho de 23 anos que gosta de estudar, por exemplo, ou até eventualmente de assistir uma aula fazendo um quebra-cabeça, né? Então, a questão do celular, eu não vejo ele como um inimigo, né? Eu acho que é uma tecnologia super útil, que resolve a vida da gente, né? Está nos ajudando aqui até na gravação do podcast, então não acho que seja um inimigo de maneira nenhuma, mas eu acho que ele pode ser útil de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, eu acho que sim, que ele pode ajudar e ele pode atrapalhar. Então, depende muito do autoconhecimento da pessoa, né? De como ela prefere fazer. Às vezes as pessoas gostam de estudar ouvindo uma música, o celular está ali para isso. Ou elas gostam de estudar escrevendo com um livro impresso, mas o celular está ali do lado para fazer uma pesquisa no Google. Eu sou assim, por exemplo, né? Eu gosto de estudar escrevendo no papel, mas eu estou sempre com o celular do meu lado. E eu tenho alguma coisa ali naquele texto que eu estou lendo que é impresso, por exemplo, e eu quero ter o celular do meu lado para procurar alguma coisa na internet que eu não souber. Então, acho que é muito do autoconhecimento de cada um, né? Mas eu acho que ele é super útil, via de regra, né? Ótimo. Esse ponto que você trouxe também, Angela, a gente conversou com o Danilo em outro episódio sobre estilos de aprendizagem e tem muito a ver. O autoconhecimento acho que está super presente nessa nossa conversa, exatamente pelo que você falou. Cada pessoa consegue captar, né, informações, digerir aprendizado de formas diferentes. A gente tem que saber o que funciona para a gente. Eu acho que isso é um ponto que a gente está voltando muito aqui, é um ponto bem interessante. E dentro desse autoconhecimento, pensando que você já entendeu mais ou menos como que funciona para você, você acha que dá para usar as redes sociais, por exemplo, o YouTube ou podcasts, nesse processo de aprendizagem? Você acha que esses conteúdos
eles são encarados como material complementar a uma coisa que você já adquiriu das formas tradicionais, ou é um material de estudo que dá para ser, inclusive, principal dentro desse processo de aprendizagem? De novo, sim, eu acho que YouTube, podcasts, né? Eu sou uma super ouvinte de podcasts, sou praticamente viciada em podcasts, né? Eu amo, eu faço academia, eu tô sempre o que eu posso, eu tô ouvindo podcast, acho que aprendo muito, mas eu acho que as coisas elas se conectam. Conhecimento é conexão, né? É quando eu consigo relacionar uma coisa ou um tema que eu já tenho um certo conhecimento com um tema que eu estou aprendendo. Então, a gente, para ir conhecendo, enfim, se desenvolvendo, a gente faz conexões com o que a gente já tem, né? Que a gente aprendeu. Agora, falando para o nosso estudante de graduação, por exemplo, ele vem do ensino médio com uma bagagem, né? Com conhecimento. Então, na faculdade, ali no ensino superior, ele vai fazer conexões. Então, acho que essas conexões, elas podem e eventualmente até devem ser feitas por meio das redes sociais. Então, acho que sim, que as redes sociais são um componente super importante, mas é como eu falei, essas conexões com outros conhecimentos. Então, assim, eu posso eventualmente aprender com um vídeo no YouTube. Daqui a pouco eu vou assistir uma entrevista no YouTube com um sociólogo e ele vai trazer ali, estou dando um exemplo, né? Vai trazer ali conteúdos ou conceitos que vão me ajudar, eventualmente, na leitura de um texto, por exemplo. Então, eu acho que essas conexões entre as diferentes mídias, entre os diferentes formatos, são super importantes. E elas funcionam melhor para algumas pessoas do que para outras. Então, tem pessoas que vão preferir ler um texto, né, de um livro, um artigo, independente do formato, e depois vão assistir um vídeo que vai complementar. Para uma outra pessoa, pode funcionar melhor. Por exemplo, se eu estou com um texto de um autor que eventualmente pode ser um pouquinho difícil para mim, eu posso me apropriar primeiro de um vídeo, né? Onde eu vejo uma entrevista desse autor de 10 minutos. Aquilo me libera algumas ideias, faz algumas conexões, eu volto para aquele texto que numa primeira leitura pode ter sido complexo, e aquilo me ajuda. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que, especialmente no ensino superior, a gente precisa de um aprofundamento. Então, esse aprofundamento, ele também exige um certo esforço, né? Que é realmente, acho que a leitura, eu sou uma defensora da leitura de textos um pouco mais longos, que eu acho que isso não é que ele faz o papel da rede social, acho que são coisas que se complementam, que se conectam, mas esse esforço, essa leitura mais aprofundada, né? Eu acho que ele é importante, especialmente quando a gente está falando do ensino superior também, né? Existem essas demandas diferentes, né, Ângela? Eu acho que você falou sobre essa coisa do aprofundamento. Acho que é muito legal a gente pensar nesse contexto todo, assim, de se conhecer, saber o que funciona pra gente e entender que essas são ferramentas complementares, como você falou, nenhuma coisa substitui a outra, né? Esse exemplo que você deu de repente, sei lá, uma pessoa acha um texto super complexo, denso e difícil de ler de primeira, e vai assistir um vídeo antes para dar uma maciada, né, dar uma entendida melhor e depois voltar para o texto é uma ideia muito legal também, né, de complementar essas formas. E daqui a pouco ela vai ouvir um podcast também, então, né? O importante, eu acho, nisso é a gente conseguir fazer as relações, né? E fazer as conexões. Então, aí eu saio do lugar onde eu estava e vou para um outro lugar, né? E é assim que a gente vai se desenvolvendo também, quando a gente consegue ir relacionando, né? E vai, digamos assim, caminhando, se desenvolvendo, né? E saindo daquele lugar e indo para um outro lugar, né? De aprendizado, enfim, que é constante também, né? Que isso, te digo assim, eu hoje estou fazendo um pós, né? Que é totalmente online e que é super desafiador para mim. Mas hoje mesmo eu estava finalizando uma disciplina e pensando como a gente está o tempo todo se reinventando. Então, eu mesma, que sou de uma geração onde na escola não existia internet, nem se falava disso, e agora estou fazendo um pós totalmente online e eu tenho que me reinventar os meus métodos de estudo, porque não cabe mais aquele método só do caderno, né? Eu preciso me reinventar também. E aí, de novo, a velocidade com que as coisas acontecem fazem com que a gente tenha que estar sempre se reinventando. Então, o que eu posso dizer para aquele estudante que está, por exemplo, começando a graduação? Que ele experimente. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu não consigo estudar, eu não consigo ler um texto, eu não consigo estudar só com vídeo. Enfim, é importante na graduação, especialmente quando a gente está começando, a gente experimentar. Né? Então, às vezes a gente nem sabe que a gente gosta de fazer um resumo, né? Um exemplo mais bobo. Talvez eu não saiba que
o meu jeito de aprender seja escrevendo no papel, ou desenhando, ou fazendo um mapa mental. Então é importante a gente experimentar, porque às vezes a gente descobre, ao executar uma estratégia de aprendizagem, a gente descobre que ela é super boa. Se a gente não experimentar, talvez a gente não descubra nunca, né? Então acho que isso é importante também. Ótima dica também. Acho que ter essa fluidez e essa flexibilidade faz com que também o processo de aprendizagem seja mais prazeroso, né? Mais leve. E é isso que a gente quer buscar mesmo. A tranquilidade também nesse momento, né? E ao mesmo tempo saber que, como eu falei antes, alguns esforços e algumas coisas que talvez não sejam tão fluidas, a gente vai ter que fazer, mas a gente pode criar estratégias para que aquilo fique mais atraente, fique mais fluido, fique mais agradável, né? E para isso a gente tem que ir fazendo esses experimentos, assim, né? E hoje a gente tem uma tecnologia ou tantas plataformas que é até difícil a gente dizer ou falar sobre uma receita. São muitas ferramentas, assim, são muitas possibilidades, né? De escrita, de áudio, de vídeo, aplicativos que nos ajudam a conectar ideias, nos ajudam a gente organizar temáticas, né? Então, é muito importante a gente ter essa abertura para a experimentação. A palavra aqui que vai ficar nesse primeiro bloco é abertura, gente. Bora se abrir e tentar experimentar. A nossa conversa vai continuar depois do intervalo. A gente volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. A gente está de volta. Então, Ângela, a gente estava falando das inúmeras possibilidades, né? Se a gente for pensar no uso dos podcasts, que você falou que é fã, todo mundo, né? Tá consumindo podcast pra caramba, eu acho super interessante. Que cuidados você acha que quem tá ouvindo a gente deve ter na hora de escolher esses conteúdos disponíveis? Assim, o que você daria de dica nessas escolhas? Então, isso é bem importante, tá? Eu acho que eu sou jornalista de formação, né? Então, eu tenho um cuidado muito especial. Eu brinco com os meus alunos aqui em Porto Alegre. Olha, atenção para a fonte, né? A fonte, o que é a fonte? É de onde essa informação vem. Nem sempre isso é muito fácil da gente identificar, né? Hoje a gente tem tantos lugares de onde a gente busca informação. Então, independente do site ou da ferramenta, eu tenho que ficar atenta à fonte. Bom, então, se esse site, por exemplo, dá um exemplo, estou consultando um site para buscar uma informação para uma pesquisa que eu estou fazendo. Que site é esse? Né? A primeira coisa. Ele tem assinatura? Tem alguém responsável? Tá, tem uma pessoa, Ângela Ravazol. Quem é essa pessoa? Que hoje a gente consegue. O que ela faz? Ela está ligada a alguma instituição? Né? Qual é o histórico dela? Ah, não é a Ângela Ravazol, é uma instituição. Que instituição é essa? Né? Eu consigo enxergar no site quem somos, né? Aquilo que a gente vê nos sites, quem somos, endereço. São coisas bem óbvias, eu diria, mas que às vezes a gente esquece. Então, é sempre a gente procurar que fonte é essa, né? Fonte no sentido de onde vem a informação. Às vezes a gente recebe pelo WhatsApp, especialmente, mas às vezes a gente vê coisas nas redes sociais e tu vê uma determinada informação, muitas vezes com vídeo. Então, tá, mas como é que eu sei que esse vídeo é verdadeiro? Né? Como é que eu sei que esse vídeo é deste lugar, deste momento? Então, usar de novo o cuidado tem que ser super rígido, mas não é um caminho simples ou é um caminho igual para todos esses. Quando eu vou procurar a fonte, se eu estou olhando para um site, eu tenho um jeito de verificar, que é olhando lá a instituição, a pessoa responsável. Se eu estou recebendo um vídeo, como é que eu vou ter certeza? Né? Então, eu tenho que ver quem é que está compartilhando esse vídeo. O que eu enxergo nesse vídeo? Como é que eu tenho certeza que aquilo é aquilo que está me dizendo? Né? Então, eu acho que sempre a gente tem que buscar a fonte de onde vem a informação. E essa busca exige, às vezes, caminhos diferentes. Mas é sempre também a gente ter um certo cuidado, eu não diria desconfiança, porque daí é uma palavra que talvez seja um pouquinho forte, mas ter um cuidado de onde vem a informação. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? E a partir daí, se é de uma instituição, se é de uma pessoa, às vezes não é de uma instituição, é de uma pessoa, mas é uma pessoa que eu vejo ali que ela tem uma história,
que ela tenha um conhecimento. Então, são alguns cuidados que a gente pode ter, deve ter, né? Especialmente se eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho para a faculdade, né? Posso usar dados super importantes que estão disponíveis na internet. E a gente tem hoje, né? Então, a gente tem dados muito interessantes e tal, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Qual é a fonte original? Onde é que veio isso, né? Principalmente para o pessoal que já cresceu dentro desse contexto, né, de informação mais online, eles sabem muito chegar e procurar de quem que falou, qual é a rede que está envolvida dentro disso. Então, eu acho que é um conselho super importante de você investigar de onde vem, quem é essa pessoa, essa instituição que está falando, qual que é o resto de material compartilhado por esse mesmo, né, de repente, essa mesma página. Acho que é super importante. É válido para tudo, né? Não só no processo de aprendizagem, como no processo de vida. Todas as informações que a gente recebe, é importante checar essa fonte, dar uma investigadinha, vale a pena, porque faz parte também da gente se colocar no mundo, né? Como mentes críticas. Com certeza. Hoje eu acho que o estudante que está no ensino superior, ele tem uma responsabilidade em relação a isso também, né? E às vezes as pessoas esquecem que quando eu compartilho uma informação, eu também estou participando desse processo. Então, esse cuidado, né? A gente fala muito hoje entre os jornalistas de uma coisa que se chama educação midiática. Porque hoje, assim, a velocidade é tão grande, eu tenho tantas tecnologias, tantas plataformas, e ao mesmo tempo isso é muito rico, muito poderoso, muito positivo, mas a gente também tem que ter o cuidado, porque também é muito pulverizado, né? Então, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Tem que ter essa responsabilidade, isso é super importante. Pensando aí em todas essas possibilidades e ferramentas, tem o polêmico ChatGPT, né? Como que você vê o ChatGPT no processo de aprendizagem? É alguma coisa que você evitaria a todo custo? Tem algum ponto que você acha que faz sentido? Eu acho que evitar a todo custo não é o caso, sinceramente, porque é uma ferramenta que pode ser muito útil. A questão é a gente saber como manejá-la, né? E manejar de uma maneira ética. Então, eu acho que aí a gente tem 2 pontos, que é como eu utilizo, para que eu utilizo. Então, eu acho que assim, o ChatGPT e outras inteligências artificiais que a gente tem, né, generativas e tal, são uma realidade. Então, não adianta a gente dizer, não pode. Será que a gente tem que trabalhar com o não pode? A gente tem que trabalhar, me parece, né? Que é um caminho. Isso tudo é muito novo também, né, Zá? Então, são discussões que não estão ainda com uma. Eu, pelo menos, não tenho uma resposta pronta ou definitiva. Eu também estudo, leio muito sobre isso. Mas eu sempre penso que quando a gente tem uma nova ferramenta, é importante a gente ir se apropriando dela, entendendo e trazendo ela para a sala de aula. Como é que eu posso me apropriar, né? Hoje tem estudos, por exemplo, que estão trabalhando como que as tecnologias, como as inteligências artificiais podem auxiliar, por exemplo, estudantes que têm algum tipo de dificuldade específica, com leitura, com escrita, né? Pessoas que têm alguma dificuldade específica e tal. Então, daqui a pouco essas ferramentas podem ser super úteis também. Então, são estudos que, inclusive, é algo que me interessa muito essa parte, né? Só que, claro, por trás disso tudo tem uma questão que é a ética também, né? Que é a questão da autoria. Então, eu acho que somos adultos, né? Somos pessoas que a gente quer desenvolver, quer ser ético, quer desenvolver pessoas éticas, ajudar as pessoas, né? Então, acho que isso é super importante. Mas eu acho que como ferramenta tem um potencial bem positivo. Desde que a gente saiba utilizar e utilize de forma ética, né, de forma adequada, enfim, eu não vejo problema. Eu acho que é sempre interessante e muito estimulante a gente ter novas ferramentas, assim. Super, né? Vislumbra aí um futuro de muitas possibilidades, mas sempre lembrando essa coisa, tanto que a gente falou anteriormente, da responsabilidade e da ética, né? Porque tudo que a gente põe para fora, que a gente repassa, tem que ter um crivo nosso também, né? De cuidado, de responsabilidade. E, Ângela, pensando então, depois de falar de tantas ferramentas, né? De possibilidades, conteúdo disponível, o que você sente? Você sente que a gente está avançando na forma de aprender, de ensinar? Você vê um futuro próspero aí dentro dessa questão? Com certeza. Eu sou muito otimista nesse sentido. Esses dias eu estava até lembrando, porque eu estava lendo uns textos quando eu estudava na escola, não tinha Wikipédia, mas a gente tinha as grandes enciclopédias, né? Então, a Barça, né? Famosa Barça. Então, acho que quem está ouvindo a gente não faz ideia do que é buscar as coisas na Barça. Eu lembro. A vermelhinha e tal, né? Então, assim, eu acho que sim. Claro que as enciclopédias eram muito divertidas também, né? E seguem sendo, mas eu acho que sim. Acho que nós estamos caminhando para algo muito positivo. Então, acho que novas tecnologias, novas possibilidades, né? Hoje a gente tem aplicativos, por exemplo, que nos ajudam a fazer um
então um mapa mental, dando um exemplo. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente vem caminhando positivamente, vem se desenvolvendo novas ferramentas, mas de novo, eu acho que aí a gente volta por uma questão que essa sim, talvez seja uma questão mais perene, no sentido de que a questão da ética, né? Então, eu tenho muitas ferramentas, por que isso é negativo? Não tem por que isso ser negativo ou ser ruim. A questão é como é que eu vou usar isso, como é que eu, como pessoa, como ser humano, como cidadão, como é que eu vou me apropriar disso? Então, eu acho que sim, eu acho que nós estamos indo por um caminho bem positivo, com possibilidades muito interessantes, né? Então, depende da gente utilizar, e hoje o que eu vejo nos estudantes assim que estão ingressando, assim, eles são muito abertos às novas tecnologias, isso é muito positivo. Então, eu acho que a gente, como professor, tem que aproveitar essa abertura, essa vontade. Então, assim, são tantas possibilidades, vamos aproveitar para o bem, né? Para construir. Então, eu sou bem otimista em relação a isso. E entender, eu acho que, como você falou aqui, né, da coisa da ética, que a gente vai bater nessa tecla, da responsabilidade. Informação é poder. E sempre foi, né? Sempre foi, na verdade. Só que agora, claro, a gente tem uma tecnologia muito... Aí, a gente volta com aquele ponto inicial da velocidade, né? Que é tudo muito rápido, então a gente tem que ter um cuidado aí em relação a isso também, né? Bom, Ângela, eu te agradeço demais pelo papo. Acho que você trouxe visões muito interessantes e otimistas, né? De todo esse processo e ferramentas novas para o nosso processo de aprendizagem. Eu acho que quem está ouvindo também vai ter agora também uma consciência sobre essa responsabilidade que tem que ser constante, né? Todo tempo, gente. Olha para o que vocês estão repassando, para o que vocês estão consumindo. É importante a gente ter cuidado nesse processo. Agradeço muito, Ângela. Eu que agradeço. Foi uma ótima conversa. Adorei. Espero que o episódio de hoje te ajude a usar melhor essa quantidade enorme de ferramentas e informações na hora de estudar. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.